à frente, tudo é diferente, tudo é bem melhor. Cuidado, Calvário, que os meus pecados Cristo apagou. Hoje sou lavado com precioso sangue do meu Salvador. Preciso de Jesus pra viver. Preciso de Jesus. Com Ele estou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus pra vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. A tribulação pode me cegar. Clamo por Jesus. A doença vem para me tragar. Clamo por Jesus. Quando tenho dor que me devora, clamo por Jesus. O crente fiel sempre vencerá, em nome de Jesus. Preciso de Jesus pra viver. Preciso de Jesus. Com Ele sou mais forte, não temerei a morte. Preciso de Jesus. Preciso de Jesus pra vencer. Preciso de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Sem Ele não sou nada. Preciso de Jesus. Aleluia. No nome de Jesus. Igreja continua fazendo as bênçãos comigo. Por quê? Porque nada mudou. Nada mudou. Até o povo se levanta.
todo mundo louvando o nome de Jesus, não é verdade? Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Agora, meus amados irmãos, nós vamos ouvir os irmãos, né? Falar a palavra de Deus. Dizer que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler essa palavra. Glória a Jesus. Glória a Deus. Salmo 128. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim, são apenas 6 versículos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida. Aleluia. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Aleluia. Glória a Deus, que maravilha. A palavra do Senhor, ela é tremenda, ela é poderosa. Aleluias. E ela alcança, irmãos. Glória a Jesus. Como diz a palavra, se nós ensinarmos os nossos filhos verdadeiramente no caminho que ele deve andar, aleluias, ele vai nascer, ele vai crescer, aleluias, ele vai casar, ele vai construir famílias, louvado seja Deus, e ele ainda vai ensinar os seus filhos também, glória a Deus, que passa a ser os nossos netos, glória a Jesus, na palavra, vai ensinar a andar verdadeiramente na palavra do Senhor Deus, glória a Jesus, porque era desse jeito, dessa maneira, glória a Deus, que Israel, ele crescia, aleluias, aleluias, a criança judaica, a criança que nasce em Israel, desde pequena, ela é ensinada, glória a Deus, pelos seus pais, aleluias, não é pelo pastor, não é pelo obreiro, aleluias, é pelos seus pais, né, a andar verdadeiramente no caminho que ele deve andar, que é o caminho do Senhor, para que quando ele crescer, aleluias, ele não venha se desviar, e ainda que ele venha se desviar, mas foi aplicado, foi ensinado, glória a Deus, verdadeiramente o caminho, glória a Jesus, que ele se deve andar, se deve se comportar, que é a palavra do nosso Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantando-se, e seguiu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Aqui, meus irmãos, o que a gente pode tirar para a nossa meditação é quando Jesus vai ao nosso encontro
tudo que não tiver conforme a sua palavra, Ele vai botar por terra. Porque quando Ele chega na nossa vida, tudo tem que mudar. Porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso defensor, Ele é todo o poderoso, o que pode nos ajudar nas horas mais difíceis. É Ele que nos dá força, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos levanta, é Ele que faz tudo isso, meus irmãos. Porque muitas vezes a gente chega muito cansado dos nossos afazeres, mas pela força do Espírito Santo a gente se levanta e vem cultuar a Deus. Aqui é onde a gente sai mais forte, nós saímos com mais coragem, porque ouvindo a sua palavra, tudo vai nos libertar de todo o que aquilo não pertence ao Senhor. Porque a gente tem que ter a fé, nós temos que crer no Deus que a gente serve, porque a gente crendo tudo vai acontecer, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E nós temos só que esperar no tempo do Senhor para ver os milagres e as maravilhas que Deus vai nos dar. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Onde nós falamos assuntos importantíssimos. E Paulo, quando ele chega aqui no final da primeira carta, ele está tratando dos dons. A partir do capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo está falando do movimento do Espírito Santo dentro da igreja. Você crê que o Senhor batiza ainda hoje? Você crê que o Senhor pode dar dons de interpretação de línguas neste lugar? Você crê que o Senhor revela? Você crê que Deus opera do mesmo jeito? Louvado seja o nome de Jesus. Por isso Paulo estava instruindo os irmãos acerca dos dons. E Paulo, ele tem uma dificuldade com a igreja, meus irmãos, porque os irmãos não compreendiam o porquê um tinha um dom de uma maneira e outro tinha um dom de outra maneira. E a ideia que Paulo está transmitindo é justamente de um culto pentecostal servir para a nossa edificação. O ensinamento do apóstolo é muito glorioso nessa ideia. Paulo está dizendo que um culto em que nós estamos, no mínimo, é para nós sairmos daqui todos os dias edificados. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que é importante nós analisarmos o culto da igreja, a natureza do culto, a maneira como nós estamos cultuando. E eu faço uma pergunta nessa noite: pode-se adorar a Deus de qualquer maneira? Será que dá certo nós adorarmos a Deus de todas as formas, de qualquer maneira, como alguém diz? Só porque o texto lá diz: e adorarei o Pai em espírito e em verdade, isso para alguém é necessário, é o final de tudo. Não é. Não se adora a Deus de qualquer maneira. As pessoas pegam um versículo e elas interpretam mal as Escrituras. E elas acabam aqui tomando os caminhos que está totalmente errado. A Bíblia não há contradição. Quando você encontrar alguma coisa que contradiz outra coisa, pode olhar direitinho que você está contraditado, mas a Bíblia não está. Porque a Bíblia nunca se contradiz. Glória a Deus por isso. Amém. O culto, pelo menos, meus irmãos, ele tem que ser como um serviço. Um serviço prestado a Deus. O interessante, nós olharmos, por exemplo, eu quero que você, se você puder acompanhar comigo, se você não puder, você nota os versículos bíblicos, depois você faz uma trajetória retrospectiva em casa. Mas é interessante nós olharmos o culto como um serviço, como servir a Deus. O nosso culto hoje aqui, nós estamos servindo ao Senhor, nosso Deus. E em Deuteronômio 6:13, por exemplo, Moisés está instruindo o povo. E ele diz: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele está ali fazendo uma menção do comprometimento de Israel para servir ao Senhor nas assembleias. Mais interessante ainda é se nós olharmos
o relato de Jesus em Mateus capítulo 4, no versículo 10, quando o tentador se aproxima do mestre amado. Quando ele se aproxima de Jesus, a Bíblia diz que ele oferece a ele a glória do mundo. Olha, o inimigo oferece a Jesus a glória do mundo. E era que ele queria em troca? Agora tem um detalhe: se você prostrado me adorar, ou seja, me servir, né? Me servir em adoração. Glória a Deus. Jesus usa justamente o texto em que eu estou fazendo referência. Eu quero dizer para você, para alguém que acha que o Antigo Testamento não tem valor, Deuteronômio foi o livro mais que Jesus usou. E Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 4, versículo 10, justamente isso para o tentador. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. O culto como um serviço de adoração a Deus, glória, é o sacerdote que está entrando para cultuar a Deus. Eu quero dizer aos irmãos que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós hoje chegamos aqui para fazer um culto, para a nossa adoração ser entregue ao Senhor, nosso Deus. É muito interessante a igreja que adora a Deus com esse pensamento. Nós viemos ao culto servir ao Senhor nosso Deus, mas de contrapartida, o tentador, como fez com Jesus, volta e meia também, apresenta alguma coisa a alguém, para que aquela pessoa se ache tão abençoada, a nível de não precisar estar cultuando e servindo a Deus com adoração. Ele a Jesus serviu ou lhe prometeu a glória do mundo. E o que é que tem no mundo, meus irmãos? O que é que tem no mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É assim que o apóstolo João diz. E o que é que tem no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que o mundo oferece. É o desejo daquilo que o inimigo tentador persegue na vida de alguém. Ele trabalha nessas regiões para justamente sufocar a mensagem do Evangelho no coração daqueles que creem. Ele trabalha na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne e na soberba da vida, justamente para afastar, aleluia, as promessas, os pratos, eles são ofertados nessa região, nessa esfera, na vida humana. Deixa eu falar uma coisa para os meus irmãos. O inimigo de nossas almas nos conhece muito bem. Ele nos conhece muito bem. É por isso que ele sabe os pontos fracos. Há um texto em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 43. Jesus está pregando. Jesus tinha expulsado alguns demônios. E aqueles homens que estavam ali, ao ver Jesus expulsando os demônios, eles poderiam ter dado glória a Deus. Mas eles disseram: este homem expulsa demônios em nome de Deus é bom. E quando eles dizem isso, Jesus diz uma coisa para eles muito interessante. Glória a Deus. Jesus diz para eles que quando o espírito imundo sai do homem, eu disse aqui, vou dizer de novo, o espírito maligno que um dia operou na nossa vida, a potestade do ar que um dia nos influenciou a fazer coisas erradas, a fazer coisas que desagradavam a Deus, ela foi mandada embora, irmã Tatiana. Essa potestade, esse espírito maligno, ele foi mandado embora por outro mais poderoso do que ele, o Espírito Santo de Deus, que hoje opera nas nossas vidas. Então Jesus está dizendo para eles que quando aquele espírito maligno sai de um homem, ele anda por aí vagando, mas ele não encontra onde repousar. E nós entendemos que o espírito não come, não bebe, não dorme, não descansa. O que o texto está nos dizendo é que ele está procurando um corpo, uma pessoa para habitar naquela pessoa. Ele está procurando uma brecha, um ambiente, um espaço para ele se influenciar aquela pessoa novamente. Então o Espírito diz: voltarei para a minha casa. E eu fico perplexo com essa frase que a Bíblia fala acerca deste adversário. Porque ele tinha aquele homem como uma casa, como uma morada. Tendo em vista que o nosso Deus nos fez tempo e morada do seu Espírito Santo. Aleluia. Então ele volta para aquele homem. E quando ele chega naquele homem,
Diz a Bíblia que a casa está limpa, adornada, mas está vazia. Por quê? Porque eles blasfemaram contra o Senhor, contra o Espírito Santo. Então o Espírito de Deus já não operava naqueles homens mais. A causa pela qual aquele Espírito diz: voltarei e levarei 7 piores do que eu. E o último estado deste homem será pior do que os outros. Por quê? Porque não tinha mais, aleluia, o leão da tribo de Judá morando naquela casa. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, conserva o Espírito Santo na tua vida. Oh, glória. Não aceita nada que vai entristecer ele. Não aceita, não aceita. O inimigo às vezes quer oferecer algumas coisas porque ele diz: ora, irmãos, veja bem, eu tenho uma casinha ali. Na minha casa, se eu esquecer a chave, eu sei como entrar. Sim ou não? Nós sabemos ou não sabemos? Nós sabemos onde é o ponto mais fraco da nossa casa. Ele está dizendo que não sabe. Nós sabemos o ponto mais fraco da nossa casa para nós entrar. O adversário diz: voltarei para a minha casa. Ele está dizendo: eu sei o ponto fraco. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não temos mais ponto fraco. Por quê? Porque nós estamos abundantes na obra do Senhor. Nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Não há espaço, não há brechas. Aleluia, olha a necessidade que nós temos de fechar todas as brechas. Louvado seja o nome do Senhor. E o interessante, irmãos, é que um certo tempo eu andei levando um tombo, quando eu logo me aceitei Jesus, por causa de uma situação ocorrida dentro da igreja. E eu lembro-me que, quando eu me reconciliei, Deus usou uma pessoa para mim e disse: olha, tu vais ser provado no mesmo campo. De fato eu fui. De fato, a mesma provação que eu tinha caído, que eu não tinha suportado, o Senhor permitiu que acontecesse de novo. Mas agora, a brecha estava tampada. Agora eu não caí mais. Você de longe de mim, Senhor. Eu fui interpretar a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, cultuar é servir a Deus. Servir unicamente ao Senhor. E o relato que eu falei para os irmãos aqui é de uma disputa espiritual. O coração do homem, irmãos, está em meio a uma guerra. Eu digo para vocês, uma guerra no nível espiritual. Deus querendo sentar no trono do coração do homem, mas o inimigo também querendo sentar. E para isso, Deus nos convida a um nível de santidade. Deus nos convida a um nível de abnegação. Deus nos convida a um nível de rendição. Olha aí. Mas o inimigo de nossas almas não. Ele diz ao contrário: para que isso? Para que essa besteira? Você está entendendo? As portas são largas, mas o Evangelho nos chama a uma porta estreita. Oh, glória! Então o coração do homem está nessa peleja, é uma peleja extraordinária. Vence, aleluia, aquele a quem você deu o seu coração. Dê o seu coração para Jesus. Porque os pratos vão vir, as oferendas vão vir, as situações vão vir, vai vir outras coisas do mesmo jeito, vai aparecer outras situações, mas você precisa dizer: eu servirei somente a Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! No momento do culto, e eu tenho dito isso aqui, o momento do culto, que as pessoas, nós temos aí, irmãos, uma mensagem maligna, uma mensagem diabólica. E a Bíblia já nos diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Apostatar aqui, meus irmãos, a gente sabe que existe 3 níveis de apostamento, de apostasia. Mas apostatar aqui é virar realmente as costas para a verdade. É se afastar mesmo de Deus para sempre. É odiar o caminho do Senhor. É ter raiva. É se achar enganado. Você está entendendo? Diga amém? Mas no momento do culto, enquanto outra mensagem diz que não precisa estar nós estarmos aqui reunidos, tem uma mensagem que diz que você não precisa vir à igreja. Tem uma mensagem que diz que é desnecessário você estar aqui, você está sendo enganado. Claro, eles não escutam mais a voz do Mestre. Eles não sabem, eles não identificam mais Jesus.
Os seus corações estão com outra pessoa sentada em seu trono, estão sendo influenciados, mas não pelo Espírito Santo na verdade, mas pelo Espírito anticristo, contra Cristo. Mas quando nós estamos reunidos, como o apóstolo Paulo bem frisa em todo esse texto, ele nos compara ao corpo. Individualmente nós somos membros desse corpo. Eu não posso ser um corpo completo, mas eu sou um membro, eu faço parte desse corpo. E eu entendo que o culto é uma reunião onde todos os membros, eles estão reunidos, estão juntos, eles estão adorando. E naquele momento de adoração, no momento em que um tem salmo, outro tem revelação, outro tem doutrina, o culto está acontecendo, a atmosfera espiritual está acontecendo e o Espírito Santo começa a trabalhar na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nesse momento onde ele começa a vir de encontro aos nossos corações, é em dado momento no culto, irmãos, que ele seleciona, que ele chama, que ele separa. É em dado momento no culto que ele vem de encontro às nossas necessidades. Às vezes nós passamos o dia todo abatido, sofrendo. Às vezes nós estamos sofrendo alguma angústia por alguma consequência da vida, mas ele direciona uma mensagem ao nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 4. A Bíblia fala que a igreja estava ali cultuando, ela estava adorando. E naquele momento eles jejuavam, eles adoravam a Deus. E enquanto eles faziam isso, o Espírito Santo apartou Barnabé e Saulo para uma obra que ele tinha chamado. Irmãos, eu acredito demais nisso aqui. Eu estava na Assembleia de Deus de Calcaia, novo convertido. O pastor estava pregando e eu sentado onde os irmãos estavam. E aquela mensagem entrava no meu coração e eu ficava perturbado, porque eu não entendia porque aquela mensagem chegava no meu coração. Eu não sabia o que fazer, mas eu escutava a mensagem, ela penetrava o meu coração. E eu ficava angustiado, e meu Deus, o que é isso? Eu não sei. E o Senhor, usando um pregador, disse: você vai estar aqui. E parece que ele estava falando só comigo. E eu disse: como é que eu vou estar aí um dia? Quem sou eu para subir nesse altar santo, cheio de homem santo? Quem sou eu? Oh glória! Toda a vida que eu estou na sede, eu lembro-me dessa profecia que o Senhor usou uma pessoa lá na igreja. Coisa que ninguém sabe, era uma coisa só eu e Deus. Eu não propaguei para ninguém, eu era anônimo. Ninguém me conhecia, ninguém sabia quem era eu. Mas o Senhor me conhecia. Oh glória! À noite, no culto, o Senhor falava comigo. Ei, irmãos, deixa eu dizer para você uma coisa. Eles estavam na mesa, os discípulos, partindo o pão. Eles não conheceram Jesus. As características físicas não batiam. Então eles conversavam como se fosse qualquer outra pessoa. Mas quando ele partiu o pão e deu graças, todos reconheceram que era Jesus. Ei, irmão, Jesus se apresenta a cada um de nós. Oh, glória a Deus. Jesus se apresenta a cada um. Eu e você sabe, oh glória, quando Ele está no recinto. Eu e você sabe quando Ele vem de encontro ao nosso coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós testifica que nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então está cultuando a Deus, está envolto, está servindo ao Senhor em adoração. E é por isso que os mais, se eu posso dizer assim, os mais velhos, eles nos diziam: o nosso culto começa em casa. O culto a Deus, o serviço de adoração começa em casa. Começa lá na pia, começa lá no trabalho, começa na madrugada de muitos, aleluia. E quando é a noite, nós só vamos entregar a nossa adoração, a nossa gratidão, aleluia, reconhecimento por tudo que Deus fez nas nossas vidas. Eu tenho aprendido dessa forma. O culto, meus irmãos, deve ser solene. Glória a Deus. E significa que tanto o conteúdo do culto como a maneira de se cultuar são importantes. Irmão, o culto pode ter só louvor. Não vamos ouvir mais a palavra não, porque a palavra tem... Às vezes a gente parte por umas partes da palavra que ela é tão dura, irmão. Vamos tirar a palavra, irmãos? Os irmãos aceitam?
Então o culto tem que ter palavra, conteúdo, né, irmãos? Direcionamento. A nossa fé não é cega. Alguém diz assim, a fé é cega, né? O pessoal que gosta de jogar, né? A fé é cega, né? Essa fé ali é cega mesmo. Mas a nossa fé não, a nossa fé tem instrução. Nós temos bússola. Nós temos um caminho a trilhar. Nós temos um caminho a seguir. Nós temos ordem a observar, louvado seja o nome do Senhor. Então, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Aleluia. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. E inclina mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Olha como é que o culto está acontecendo. Nós chegamos a este lugar para adorar o nosso Deus, para servir. Existiam as mulheres na igreja primitiva que elas se colocavam de pé no momento da mensagem. E elas confrontavam, queriam saber respostas. E Paulo diz: olha, vocês mulheres estejam caladas, que isso gera hoje uma situação horrível em nossos dias. Vocês mulheres estejam caladas no momento da mensagem e perguntem seus maridos em casa como é que é aquela mensagem que está sendo pregada. Não tinham reverência, né? Não tinha modos na igreja do Senhor, mas estavam na casa de Deus para cultuar a Deus. Não tem como nós servirmos a Deus de qualquer maneira. Glória a Deus por isso. Nosso Deus não aceita qualquer coisa. Ou aceita, irmãos? No dia desse, o irmão chegou para mim e disse: irmão, Deus usou um bêbado para mim. Agora, bêbado. Glória a Deus. Para dar graças a Deus, né? Tudo dá graça. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Assim o crente, irmãos, sabe que deve servir a Deus no culto com inteligência. Nós não somos pessoas nécias. Nós não servimos um Deus gagá, irmãos. Nós não servimos um Deus morto. Ele recebe a nossa adoração, Ele se deleita no teu louvor, aleluia. Ele escuta as tuas orações, Ele se identifica contigo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vem de encontro a nós. Então, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, que é um texto que a gente usa muito na Santa Ceia, diz o quê? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, é culpado do corpo do sangue do Senhor. Então, a inteligência, na hora de tomar os ingredientes, nós temos que adorar a Deus com inteligência, irmãos. Primeiro, nós temos o Espírito Santo, nós temos a mente de Cristo, sim ou não? Nós não podemos ser diferentes disso. Somos filhos de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor olha para mim e para você, e eu acredito, irmãos, com toda a minha fé, que Ele é o primeiro a querer que nós sejamos bastante inteligentes. O culto não pode ser destituído de significado, nem pode ser de qualquer jeito. Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram nele fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. O que esses homens, a pergunta é, esses dois homens eram filhos de Arão, sacerdotes. Que comportamento foi esse que esses homens vieram adorar a Deus? Que maneira foi que esses sacerdotes não se apresentaram diante de Deus? É interessante nós pararmos para pensar nisso.
E a resposta para essa pergunta está na continuação do texto. Levítico 10, versículo 8 a 11. Vamos ver o que é que diz o texto. E falou o Senhor a Arão, dizendo: olha o que é que Deus disse a Arão depois do ocorrido: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. O que nos faz entender é que estes dois jovens não entenderam que eles pensavam que Deus receberia a sua adoração de qualquer maneira. E eles estavam com seu subconsciente voltados com bebida. Quer dizer que não era mais a mesma pessoa que estava ali, porque os irmãos sabem o efeito que o álcool faz sobre o cérebro humano, ou a droga. Aleluia. Então, a ideia ali é que eles se apresentaram a Deus de uma forma diferente, desrespeitosa. Oh, glória a Deus. Ei, irmãos, nós quando chegamos na presença de Deus, nós temos que aprender a entregar a Ele a nossa adoração. Se nós verdadeiramente entramos pelo caminho de sermos igreja do Senhor, na hora da nossa adoração, nós temos que adorar Ele com inteligência. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém que está praticando coisas erradas e acredita que Deus está com ele. Ele diz com o pé junto que Deus está com ele. Aleluia. Tem alguém que está fazendo de todas as maneiras. E eu já disse aqui para os irmãos, e hoje não é difícil a gente ver isso. E eu não estou falando aqui de religião de ninguém. Eu estou falando aqui de pessoas, de comportamentos de alguém que desconhece o Deus vivo, aleluia. Mas a igreja conhece o Deus vivo que ela serve. A igreja sabe, aleluia, a igreja é santificada. O louvor da igreja é diferenciado. A oração do justo, por que é diferente? Porque ela conhece o Deus que ela está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esses homens, meus irmãos, eles cometem um equívoco muito grande. Se esquecer de entender a qual a presença estava eles naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer dizer que não pode ser de qualquer maneira. A nossa mente não pode estar aqui ao mesmo tempo em outro lugar. A nossa inteligência tem que ser para adoração, reconhecimento, glorificação, celebração da salvação, reconhecimento que nós estávamos na lama, que nós estávamos nas trevas e Ele nos levantou com o braço forte. É a nossa inteligência. Glória a Deus. E quando eu digo que Deus quer que nós sejamos inteligentes, é justamente por isso. Porque se você vê a Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e os seus três companheiros, ali foram os mais sábios de tudo. E eu não tenho dúvida que Deus nos quer, muito sábios, louvado seja o nome do Senhor. Para nós tem uma diferença, irmãos, e devemos nos santificar ainda. A igreja trabalha nessa região, buscando esse entendimento. Olha, cada dia que se passa fica mais claro em nossos olhos o dever que nós temos e cada vez mais escuro a gente percebe as coisas. Então as nossas decisões têm que ser pautadas pelo direcionamento do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. Apocalipse 22, 11 diz assim: quem é justo, faça justiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. Né? Aleluia. E quem é justo, ou seja, faça justiça mais e mais, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A ideia de nós estarmos na presença de Deus é nos santificarmos em Cristo Jesus. Foi Ele quem nos lavou com o sangue dele. Foi Ele quem nos perdoou os pecados e nos lavou. Aleluia. Então, por Ele, nós chegamos a Deus em adoração com toda a reverência que o nosso Deus precisa. Então, não adianta, irmãos, às vezes as pessoas estão cultuando a Deus, mas eles fazem muitas coisas e se esquecem o grande nome que está sendo celebrado. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. A necessidade de nos santificar é porque o culto é para ser santo. Sim ou não? Se o nosso Deus é santo, o nosso culto é para ser como?
é para ser santo. Glória a Deus por isso. E é verdade. Primeira coisa que nós vamos entender é a santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Nós vamos ver que o Deus que nós nos prostramos, Ele é santo, e a Bíblia afirma isso em todos, de Gênesis a Apocalipse. A pergunta é, meus irmãos, como é que nós entendemos uma informação como essa? E eu digo nós, eu falo no sentido total das pessoas, porque a palavra ela é apregoada, eu acredito, não somente aqui, mas em todos os lugares. A partir do momento que nós entendemos que nós temos a possibilidade, por Cristo, de chegarmos a Deus em oração, ou o nosso choro, ou o nosso momento de arrependimento, ou a nossa alegria, ou o nosso louvor, independente do que nós queremos ofertar. E o Senhor, por aquele momento ali de quebrantamento, porque a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso, e Ele nos recebeu, e a gente achar que o Senhor nos recebe de qualquer maneira e não quer que nós mudemos. Muita gente cai nesse aqui, né? Eu já conheci homens que pregavam que o fogo descia, segundo eles, não sei se era o fogo da Davi, né? Mas saíam do altar do Senhor e iam para orgia, né? Homens de todos os jeitos que existem, mas nós entendemos que o nosso Deus é santo. Então nós que entendemos, que tememos, que amamos, oh glória, nós iremos sempre prestar um culto a Deus, entendendo que Ele é santo, santíssimo, e que merece toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Primeira coisa que nós vamos olhar é Levítico capítulo 11, versículo 44. O texto diz: porque sou o Senhor vosso Deus. Deus se identifica a Israel e diz: olha, porque, e essa palavra porque é uma junção do texto anterior. Ele vinha falando, ele vinha comentando, ele vinha conversando, aí ele vai dizer: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, porque eu sou o Senhor, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Então, a reivindicação de Deus para tirar o povo de Israel e trazer eles à sua presença era justamente essa. Vocês têm que entender que eu sou Senhor de vocês, que eu sou santo e que eu quero que vocês se santifiquem. Ou seja, eu vou possibilitar que vocês se santifiquem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. O capítulo 11 de Levítico está a lista, por exemplo, porque a santificação, irmãos, ela tem uma dinâmica muito grande, vamos dizer assim. Pode alguém se santificar só no falar? Já é suficiente para Deus? Não. Pode alguém se santificar só no andar? Já é suficiente para Deus? Não. Pode alguém se santificar só no comer? E já é suficiente para Deus? Não. É tanto que quando você vai ver aqui o texto do Levítico mencionado, ele vai dar animais puros e animais limpos. E ele quer que Israel se alimente dos animais puros. Glória a Deus por isso. Existe uma lista ali em Levítico capítulo 11. E é por isso que Pedro, lá em Atos capítulo 10, Pedro ele não quis comer quando ele viu aquele lençol descendo. Ele era um homem temeroso à palavra de Deus. Ele não quis se alimentar de animais. Ele diz: olha, eu nunca comi animais imundos na minha vida. Eles faziam uma separação. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é muito interessante nós analisarmos isso, porque existem os erros, né, que algumas pessoas se confundem em algumas coisas, mas nós vamos passar aqui um pouco mais para frente para a gente não confundir nada. Devemos ser santos porque nosso dono nós pertencemos a Ele. Isaías 43, versículo 3 diz: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Ele vai dizer: dei o Egito por ti, a Etiópia a teu resgate, né? Bem, ele se declara mais uma vez como comprador, possuidor das nossas almas, louvado seja o nome do Senhor, para justamente reivindicar o direito de nós obedecermos a Ele. Glória a Deus por isso. Não há dúvida quanto ao servir ao Senhor com santidade.
Se um culto é para ser santo, o nosso serviço ao Senhor no nosso culto é para ser um serviço com santidade. Pedro, em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, Pedro diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Quer dizer então, irmão, que eu não posso ser santo só no comer? Não. Quer dizer então que eu não posso ser santo só no vestir? Não. E aí eu digo aqui, irmãos, que eu não prego sobre usos e costumes, eu prego sobre santidade. Porque a santidade é em toda a maneira de viver. Glória a Deus. Ou seja, na maneira de vestir. O Senhor vai receber um culto de alguém que chega sinu na igreja? Eu não entendo alguém que diz: o Senhor fala comigo quando eu estou em algum momento que eu estou mais à vontade. Eu não entendo isso. Eu não compreendo isso. Eu particularmente não consigo orar sem camisa. É uma coisa particular minha. Mas há quem diga que até não ora. Eu não sei, eu não entendo isso. Eu não compreendo uma pessoa que entende a santidade de um Deus e se apresenta com roupas íntimas, por exemplo. Eu não entendo. Porque isso é o mínimo. A igreja hoje, a gente tem que tampar os olhos, o obreiro às vezes tem que botar a Bíblia na cara, desse jeito aqui. Por quê? Porque a sensualidade não tem temor, o culto é santo. As minhas vestes devem ser santas. Eu tenho que ungir os meus olhos. É cada um com olho, às vezes até na mulher dos outros. Entendeu? Essa minha bonitinha passou mal, a boquinha ficou. Eu fiquei, rapaz, vocês têm dom, viu? Mexe com o filho, mexe com a mulher do profeta para ver. Fiquei logo em cima, mazinho. Mirei, mas não peguei, viu? Não quebrei a panela, não, viu? Aleluia! Você está entendendo? Santo em toda maneira de viver. Fala, mas o coração, sorri dentro da igreja. Isso não pode existir. O culto é santo. A ideia do culto é cultuar ao Senhor nosso Deus. A ideia do culto é celebrar o nome dele. Os problemas de cada pessoa tem que ser levado para o seu lugar. Guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Os problemas pessoais que a gente tem, ou que alguém tem, não pode adentrar no meio da adoração santa do Senhor nosso Deus. Então hoje nós estamos vivenciando isso. Pedro está dizendo: vocês têm que ser santos em toda maneira de viver. É no comer, é no calçar, é no vestir. Porque existe também, meus irmãos, a vaidade. E eu vi um pregador falando, e eu acredito que é desse jeito mesmo. Ele disse que não há um pecado em que nós cometa primeiro na vida, senão da vaidade. Ele antecede todos os pecados. A vaidade em primeiro lugar. Até os irmãos Josias têm pecado. Tem vaidade. Vaidade, não é dizer, né, irmão? Você está entendendo? Todos nós temos. Está em nós. Então o pregador estava certo, então todos nós temos. Quando a gente pensa que não, a gente ia pegar alguma vaidade. Ah, meu Deus, isso aqui é só a vaidade da gente. E o pregador disse: tudo é? A Bíblia não mente. Às vezes a gente está: rapaz, eu quero. Quando a gente vai ver, é só a vaidade da gente. Só para a gente demonstrar que é alguma coisa, não sei o que. Que não é nada. Né? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Que bom. Nós temos que ter essa reverência perante o Senhor nosso Deus. Existem mais alguns textos falando dessa santidade do Senhor nosso Deus. E existem também textos, e diversos textos. Eu não vou mostrar tudo porque são muitos textos. Mas nós temos aqui um em Amós, por exemplo, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 27. E eu vou fazer menção desse texto, que eu não escrevi ele aqui no meu celular, está aqui, vou ler aqui. Capítulo 5, versículo 21 ao 27. Aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei delas.
nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. Ofereceste-me em vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levastes a tenda de vosso Moloque, o altar das vossas imagens e a estrela do vosso Deus que fizeste para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus está, um texto que eu estou vos mostrando, mas existe Ezequiel 44:9, existe outros no Levítico, existe outros aí, todo canto da Bíblia tem. Porque o nosso Deus, que é santo, estava dividido, estava sendo adorado de qualquer maneira, de qualquer forma. Ou seja, colocando alguém ou alguma coisa que seja superior ao nosso Deus. Ao Deus que nos livrou, ao Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado, ao Deus que nos deu liberdade pelo Espírito que operava em nós antes. Mas alguma coisa muito importante, ou mais importante, entrou no lugar de Deus, no lugar da adoração, no lugar do culto. E aí, o Senhor está aqui entrando, dizendo, olha, vocês estão me adorando, mas vocês não estão me adorando como é para se adorar. Vocês estão entendendo, irmão, como é importante o culto? O culto é muito importante. O momento que nós estamos cultuando a Deus é extremamente importante. O Senhor está no meio da igreja. A Bíblia diz que Ele caminha no meio da igreja. Aleluia. Ele está sendo adorado. Ele está sendo celebrado. Não pode nada entrar no lugar dele. Aleluia. O culto aponta para Cristo. O culto aponta para a salvação. O culto aponta para a remissão. O culto aponta para arrependimento. O culto aponta para a conversão. O culto aponta para tudo isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías também é usado por Deus, capítulo 1, versículo 13. Isaías diz que Deus está aborrecido, está achando as coisas do povo tudo abominação. Por quê? Porque ele não está sendo adorado como Deus que merece ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja do Parazinho nessa noite, ô glória, e em todas as noites que nós temos vindo aqui, ela sabe se colocar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu irmão, não deixe nada entrar no lugar do culto. Não deixe. Cultue unicamente ao Senhor teu Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, meus irmãos, fica claro. O propósito do culto, por exemplo, é glorificar, celebrar a grandeza de Deus. O salmista, no Salmo 48, no versículo 1, diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade de nosso Deus. O seu nome é santo. Oh, glória a Deus. Como é bom, meus irmãos, quando a gente está em onde nós estávamos ali no irmão Roberto, e nós estávamos só alegres, adorando, e o Senhor falava no meu coração: só me adora que eu trabalho, só me adora. E no culto, eu adorando, e comecei, meus irmãos, a entender algumas coisas. Os irmãos pegavam uma mensagem de Deus falava comigo naquela mensagem, eu guardava. Glória a Deus por isso. Como é bom quando a gente está antenado com os céus, quando a gente permite que o Espírito Santo, aleluia, sente, aleluia, tem a primazia da nossa adoração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estou dizendo isso para os irmãos, mas todos nós passamos lutas no momento do culto, irmão. Não é que eu sei melhor do que os irmãos, não, viu? Eu sou do mesmo jeito dos irmãos. A gente tem que lutar, porque a gente é confrontado. Sim ou não? Claro, irmão, no momento do culto é um momento de peleja. Por quê? Porque nós estamos para adorar o Senhor nosso Deus. Mas dentro de nós tem pensamentos. E às vezes a gente esquece de coisas importantes no culto e sai lá para fora. A gente está aqui